Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Primeiro, a gente tem que dar uma explicação do que se trata o projeto, porque a explanação na leitura do parecer é muito técnica e, às vezes, não dá para fazer um entendimento do que nós estamos discutindo com relação a esse projeto. Queria desejar primeiro bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando e quem nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais também. O que está acontecendo é uma coisa que não deveria ocorrer, não deveria ser de praxe o que nós estamos fazendo aqui hoje. Os vereadores, por uma questão constitucional, por fazer parte do Poder Legislativo, pode fazer indicação no orçamento, que é um orçamento hoje de 1.600 bilhões, né? Os vereadores têm até 1,2% para fazer as suas indicações em emendas impositivas. Olha o nome, emenda impositiva. Se ela é impositiva, é porque não tem outro jeito, tem que ser paga de acordo com o que está sendo estabelecido. Acontece que as regras para fazer o pagamento das emendas impositivas não ficaram muito claras ao longo do ano. Nós tivemos um ano atípico, que foi o ano eleitoral, que ele impede durante o período eleitoral, que, se eu não me engano, foi a partir de abril, de fazer o pagamento das emendas impositivas, aquelas que ainda não tiveram pagas. E nós estamos tratando, isso tem que ficar claro, das emendas que foram apresentadas em 2023 para o cumprimento em 2024. Então, nós não estamos tratando daquelas emendas que esse ano nós aprovamos para o ano que vem. E que uma série de entidades que estão listadas nesse projeto, que não vão receber as impositivas, que é isso que eu quero chegar, o ano que vem poderão receber. Então, o que precisa ficar pactuado entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo? O próprio nome já fala, quem executa é lá. A gente apresenta a emenda, a gente contempla as entidades, porque metade, 50% do 1,2% do orçamento pode ser na área da saúde. Pode ser não, tem que ser na área da saúde. Os outros 50%, você pode atender, por exemplo, como é o caso aqui, entidades ligadas à assistência social, certo? Aí eu fui convidado para uma reunião, que estava presente eu e o Tídio Cacá, lá no gabinete, foi todos convidados, muitos não puderam comparecer, eu compareci, e fui pego de surpresa dizendo que, para a questão do pagamento das emendas, precisava de ter um plano de trabalho das entidades, que era especificamente para o pagamento das emendas. Era uma orientação que poderia e deveria ter sido dada no início do ano. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um cronograma para que nunca mais aconteça o que está acontecendo aqui. Porque agora a imposição virou de lado. A imposição deixou de ser do legislativo. Está tirando daquele 1,2% do legislativo, esses 6 milhões que vão ser votados aqui, que é um direito nosso, está sendo tirado. Por quê? Porque está vindo uma imposição do executivo, inverteu, para fazer alguns pagamentos que são importantes para a cidade. Lógico, fazer tomografia não é importante? Importante, a saúde não precisa? Uma série de exames, consultas. É o que a gente briga, 24 horas aqui, eu vejo o Zezinho falar, muitos falarem sobre saúde aqui, é o que a gente briga. Olha a situação que ficou. Então, como nós estamos já
no apagar das luzes, no fechamento das cortinas, fica inviável para que a prefeitura faça o pagamento, porque não vai dar tempo de apresentar esse plano de trabalho e fazer a execução do que precisa ser feito até 31 de dezembro. Então, quer dizer, nós ficamos reféns de uma situação que a culpa não é nossa. E outra, você cria expectativa numa entidade que às vezes fica muito tempo sem receber um recurso, e quando recebe o recurso da prefeitura, é para fazer o custeio. Se ela precisa fazer uma pintura, se ela precisa melhorar alguma coisa, que não é contemplada naquele recurso, que ela precisa fazer um plano de trabalho, aí sim, do dinheiro que é recebido anualmente, precisa fazer o plano de trabalho, essa da questão da emenda impositiva não está contemplada nesse plano de trabalho. Então, faltou uma sincronia. Aí, eu acredito que não foi. Eu espero que não tenha sido de má fé. Vamos ficar quietinho, deixa, chega o final do ano, não dá tempo de pagar, aí a gente vai lá e fala, precisa do plano de trabalho, aí nós temos que inverter o jogo aqui e mudar. Então, o que esse projeto está propondo? Para vocês entenderem. As emendas que não foram pagas esse ano, no montante de 6 milhões e uns quebrados aqui, que está sendo colocado, seriam alocados esses recursos para a saúde e também para a FEAC, para fazer a construção de uma obra de um CEPEL, que virou a menina dos olhos, não só do governo, todo mundo queria um CEPEL no seu bairro, que é bonitinho, dá um espaço de lazer, as pessoas podem ir lá praticar um esporte, né? Às vezes uma área que está desocupada há 50 anos lá no bairro, vai lá e ocupa, e dá um serviço público, garante um serviço público para a população. Então, a espada está no nosso pescoço. A espada está na nossa cabeça. Veja bem, se a Câmara não aprova isso aqui, ele não vai pagar as impositivas. Aí vai jogar 6 milhões na lata do lixo. Não acumula, não pode. Vai jogar na lata do lixo. Tem até dia 31 de dezembro para fazer o pagamento das emendas. Se não pagar, que não vai, até porque vai ser inviável tecnicamente para que a coisa aconteça, não vai ter jeito. Então, meu caro presidente Della Mota, eu quero que fique registrado, não sei se essa vai ser a última sessão, podemos ter outra. A partir do ano que vem, ou a gente estabelece um cronograma e trata a emenda impositiva como impositiva e com a seriedade que ela precisa ter, tá certo? Que os vereadores e as entidades sejam orientados da forma do pagamento e para que pode ser pago a impositiva, para que a gente também não cometa os erros, alguns exageros, na hora da apresentação das emendas impositivas, que a gente tenha a regra clara de como fazer, para a gente poder ver esse recurso, no final, atendendo aquilo que era do interesse do Poder Legislativo. Não dá mais para ficar nesse jogo, fazendo um faz de conta, que existe um dinheiro no orçamento que o Legislativo, de 1,2%, que o Legislativo pode apresentar suas emendas e que elas serão contempladas. Porque, olha, o não cumprimento de emendas impositivas é crime de responsabilidade. Isso traz um BO danado para o Poder Executivo. Se a gente não regularizar isso, traz um problemão. Problemão, porque as emendas ficam sem... Ele vai ter uma justificativa que mandou esse projeto para cá, se a coisa for para os tribunais, que ele mandou esse projeto para cá, a Câmara, um exemplo, pode não ter tido aprovado. Mas eu quero dizer o seguinte, a contragosto, mas com uma responsabilidade de legislador,
Não era isso, tá? Não que a saúde não precisa, nada disso. Na verdade, nós não tínhamos nem que estar aqui numa sessão extraordinária votando um negócio desse. Era simplesmente cumprir o orçamento. Era só isso, cumprir o orçamento. E que não foi cumprido. Então, nós vamos, ou através de um acordo, com um pacto com o Executivo a partir do ano que vem, estabelecer prazos. Apresentação de plano de trabalho para pagamento de emenda impositiva, até abril. As regras, uma cartilhinha, explicando, a emenda impositiva, quando é para entidades assistenciais, pode ser colocado para isso, e aquilo. E o plano de trabalho tem que ser entregue até tal data. O pagamento, depois que foi entregue o plano de trabalho, tem que ser realizado até agosto. O dinheiro estando na mão da entidade, ela podendo utilizar o recurso, atender aquela clientela que é importante para a cidade de Franca, porque as entidades fazem um trabalho, a entidade assistencial é a mão onde a mão do executivo não chega, é a mão da onde a prefeitura não alcança, e ela precisa do apoio dessas entidades para isso. E a Câmara tem essa visão. É um trabalho social feito pelo Legislativo. A hora que vem cá, caminhar, pedir recurso. A hora que vem aqui o IMA pedir recurso. Que a gente sabe que vai ser atendido pessoas que precisam. E que as entidades já fazem uma seleção daqueles que realmente mais necessitam. Então, não é justo chegar agora aos 27 do segundo tempo, né? 27 do segundo tempo foi bom só para o Botafogo, que eles fizeram o terceiro gol lá, né? Para nós aqui, o Botafogo foi campeão brasileiro, que a gente tem que parabenizá-los. Mas para nós, os 27 do segundo tempo, isso aqui é ruim. Aqui nós estamos sendo o São Paulo. Tomou o gol aos 27, aos 47. O segundo tempo. Nós tomamos um gol aqui e estamos perdendo o jogo. Então, isso não pode acontecer. Então, nós temos que falar com a Secretaria de Finanças, que é o órgão pagador, para que estabeleça essas regras e que a gente não venha mais passar uma situação como essa. Mas, com a minha responsabilidade como legislador, eu vou votar contrariado, mas favoravelmente, para não perder o recurso, porque também seria uma irresponsabilidade a gente deixar esse recurso sumir do mapa e não fazer os atendimentos que precisam, porque tem filas de pessoas esperando exames. Tem o CEPEL, é importante, só que não dá para fazer mais, contemplar uma situação como essa a partir do ano que vem. O jogo tem que ser jogado e todo mundo tem que tocar na bola. Só um relar na bola e fazer gol não dá certo. Tem que todo mundo participar do jogo. O Poder Legislativo precisa participar do jogo, deve participar do jogo, é regra constitucional o Poder Legislativo participar do jogo. Então, olha, com muita contrariedade, eu vou dizer o seguinte, que a gente se sente lesado. Não só eu, como as entidades que estão na lista aqui, que não, vão chupar o dedo. Não vai chegar o dinheiro lá. E isso não pode repetir mais. A gente continua aqui nos próximos 4 anos, nós vamos ter uma Câmara nova e a gente tem que sentar com o Poder Executivo. Isso também pode ser uma tarefa, inclusive, do novo presidente, chamar, conversar, estabelecer regras. A emenda impositiva, a partir de agora, vai ser assim. Porque não dá mais para contemplar e aceitar calado uma situação dessa. Muito obrigado.